Pai do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos, como vocês estão hoje? Então, dando sequência aqui a essa série de mensagens nesta manhã, nós vamos ler aqui no Velho Testamento, o último livro do Velho Testamento, Malaquias, capítulo 2, versículo 1 a 9. Esse texto já está anotado aqui há alguns meses, interessante. Às vezes Deus nos toca uma mensagem, nós colocamos e nós ficamos lendo de vez em quando, né? E estava ali quietinho. E a gente vai colocando outras mensagens na frente. E ontem, quando eu estava preparando sim à noite, buscando a Deus essas mensagens, então Deus me tocou a respeito de Malaquias, capítulo 2, 1 a 9, cujo tema: Deus rejeita apenas uma vida religiosa. Não é agradável a Deus quando a pessoa vive apenas uma religião. Uma forma de uma vida formal de religiosidade, embora muitos pensem que está correto e agrada a Deus, né? Vamos abordar esse tema hoje. Malaquias 2, 1 a 9 nos fala assim: Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvides e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Eis que reprovarei a vossa semente, e espalharei esterco das vossas festas solenes, para junto deste serem levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que temesse. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, retidão, e da iniquidade converteu muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Lembrando, pessoal, que Malaquias está falando para os judeus, tá, pessoal? Aquilo que eu falei, né, um tempo desse, né? Você tem que, quando ler a palavra, saber para que tipo de povo o Senhor está falando. É para os judeus? É para os gentios? Ou para a igreja? Aqui, Malaquias está falando para os judeus, né, pessoal? Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, da sua boca deve os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós desviaste do caminho, a muitos fizeram tropeçar na lei. Corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezível. Ó, forte essa palavra, hein? Deus falar para os sacerdotes, os líderes ali de Israel, deveria ser exemplo, né? E Deus falar: por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de mim, de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoa na lei. Olha como é que Deus fala forte aqui, através do profeta Malaquias. Então, pessoal, como já falamos, o tema aqui, né? Deus rejeita apenas uma vida religiosa, né? Vamos ver aqui o que o Senhor Deus tem para nós. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Então Deus aqui usou Malaquias para falar especificamente para sacerdotes. Para nós hoje seria o quê? Os líderes, né? Líderes das igrejas, os líderes, aqueles que têm a responsabilidade de ensinar, de corrigir, de orientar o povo. Assim eram os sacerdotes, era aquele que era uma espécie de intermediário entre o homem e Deus. Então ele estava ali nesse papel. Olha a responsabilidade dos sacerdotes ali no tabernáculo, depois do templo ali em Israel. Olha a grande responsabilidade dele, né? Se não ouvides, se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais isso no coração. Então,
Como eu falei, pessoal, essa palavra aqui, Malaquias está falando especificamente para Israel, certo? Para os sacerdotes. Porém, essa palavra aqui traz aplicação, né? Toda a Bíblia tem aplicação para nós hoje. E Deus certamente nos deu essa palavra porque Ele quer falar com algumas pessoas que têm nos ouvido, até que são liderança, né? Estão nessa função de líderes da casa do Senhor. Então Deus está falando aqui que amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já tem amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. De que o sacerdote deveria guardar o mandamento, o sacerdote deveria guardar o conhecimento, como por causa da sua posição, da sua a importância de ser sacerdote. Eis que reprovarei a vossa semente, espalharei esterco nos vossos rostos e esterco nas vossas festas solenes, e para junto deles serei levado. Como uma palavra falamos um dia desse, né? Visitarei a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Falando isso aqui. Visitarei a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Está dizendo aqui sobre isso. Falando aqui dos seus o quê? A semente, dos seus filhos, netos, que eles estavam cometendo um pecado muito grave, que os próprios filhos iam sofrer essas consequências, né? Está dizendo aqui. Então sabereis que eu vos enviei esse mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que temessem. Então temeu e assombrou-se por causa do meu nome. Está falando de Levi, falando da tribo dos levitas, né? Dos levitas, e eles cumpriram, né, a sua parte ali em zelar pelo templo, né, em guardar o templo, né, e Deus está dizendo aqui, falando bem nesse sentido, né? Minha aliança com ele foi de paz, e eu lhes dei para que temesse. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. Isso que o Senhor quer, meu amado, de cada um de nós que pregamos a palavra, devemos nos assombrar, temer quando vem a palavra de Deus, porque devemos ter temor da palavra, dos ensinos, ou seja, até da profecia, daquilo que nós ouvimos da parte do Senhor. É isso que Deus está falando aqui, através do profeta Malaquias. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Ou seja, por isso que lá no Novo Testamento fala, pode uma fonte sair água doce e água amargosa? Parece que Tiago, salvo engano, fala sobre isso. Não tem como. Então, dizendo que a lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Ou seja, quem prega a palavra, ele não pode permitir que se ache iniquidade nos seus lábios, porque não combina. Andou comigo em paz, em retidão, e na iniquidade converteu a muitos. Está vendo? Então está aqui exaltando aqui a posição de Levi. Levi, que é os levitas, que eram aqueles que guardavam o templo, que zelavam das coisas sagradas, né? Tinha uma responsabilidade muito grande também, os levitas, né? E ele fala o quê? Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro dos seus exércitos. Ele deve guardar o conhecimento, guardar no seu coração a palavra de Deus, deixar a palavra de Deus fazer parte da sua vida. Porque, qual o motivo? Porque ele é o mensageiro. Então o mensageiro, ele tem que ser exemplo. Eu nunca me esqueço de uma mensagem que eu vi há muitos anos, quando eu era jovem, de um pregador que falou muito, eu nunca me esqueço desse tema, dessa mensagem, que fala assim: o mensageiro maior do que a mensagem. O mensageiro maior do que a mensagem. Olha a responsabilidade. Está falando de quem? De Jesus, né? Que foi o único, na verdade, podemos dizer, que 100% que infalível, que a palavra dele, a mensagem que ele pregava era maior, né? A palavra dele, e essa palavra deve tocar em nossos corações, porque é grande a responsabilidade daquele que prega a palavra de Deus. Mas vós vos desviaste do caminho, muitos fizeram tropeçar da lei,
corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A aliança Deus fez com os levitas, de guardar a lei, de zelar pelos negócios da casa do Senhor, e que os sacerdotes deveriam também fazer, mas que não estavam guardando. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante do teu povo. Ó, foram menosprezados, o povo não dava crédito, porque eles falavam e não viviam aquilo, transgrediam os mandamentos que eles nos ensinavam. Como é que pode? O próprio que ensina, em vez de dar exemplo, ele transgredia, ele foi desprezado. Deus fez isso para que eles fossem desprezados pelo próprio povo, porque não guardaram os seus corações de caminhar na presença do Senhor. E que fizeram também acepção de pessoas na lei. Então, tratavam de uma maneira e outros de outra. Então, 2 pesos e 2 medidas que não agradam o Senhor. Amém, pessoal? Então, ó, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Essa é a palavra de Deus, né? Deus rejeita apenas uma vida religiosa. Então, Deus está aqui chamando a atenção do profeta, dos sacerdotes que deveriam ser exemplo e não foram. E Deus então traz essa palavra de repreensão para eles e deve ser para todos nós, os líderes também que pregam, que ensinam a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Forte abraço. Que Deus abençoe.